melhor capim que existe, professora? Essa é uma pergunta que eu recebo quase que todos os dias. Todo mundo quer escolher um capim que possa fazer um milagre dentro da fazenda. Mas o que eu digo é que milagres não existem. Não existe o melhor capim. Existe aquele capim que é adaptado a toda a sua estrutura. Isso inclui o clima, o solo, o relevo e a sua capacidade de manejo. Escolha de capim, gente, é uma coisa muito séria e deve ser feita da forma mais assertiva possível. Porque a má formação do pasto é uma das causas de degradação de pastagens. E uma das causas da má formação é a escolha errada do capim. Aqui a gente está num campo de demonstração de plantas forrageiras na universidade e aqui a gente tem plantas de várias espécies, várias cultivares da mesma espécie. Então nós temos aqui pânico, nós temos braquiárias, nós temos sínodos e a gente consegue observar que cada planta tem um comportamento diferente, porque estão todas elas no mesmo clima. Talvez se eu levasse algumas dessas plantas para outras regiões, elas pudessem se adaptar melhor. Por isso é importante que você avalie o clima da sua região antes de escolher a sua planta. Por exemplo, se você vive numa região em que está muito sujeita a geadas, não é interessante que você coloque uma planta que seja sensível a geadas. Em contrapartida, se você está num solo que tem alagamento, que você escolha uma planta adaptada ao alagamento, como por exemplo a medícula, o capim-caimã, o tangola, o angola, entre outras plantas adaptadas ao alagamento. Então esses são critérios importantes para a escolha da planta forrageira. Saber o tipo de solo que você tem, se é um solo mais fraco, se é um solo mais forte, se a fertilidade desse solo está muito ruim. É claro que se você está trabalhando com um solo de baixa fertilidade e quer utilizar uma planta de alta exigência, você pode fazer ajustes na fertilidade desse solo. É interessante que você faça uma calagem, uma boa adubação, para que você possa então atender a exigência dessa planta. Então, o atendimento da exigência é fundamental para que você consiga fazer a planta entregar aquilo que ela promete. Por isso, você tem que casar muito bem a qualidade do seu solo com a planta que você está escolhendo. Um outro fator também muito importante é o relevo. A gente deve evitar utilizar plantas que formam touceiras de crescimento cespitoso, como por exemplo mombaça, paredão, em solos de muita declividade. Então nessas regiões de morro, a gente recomenda que vocês utilizem forrageiras que cobrem melhor o solo, como por exemplo algumas braquiárias ou os sínodos, o tifton, o capim-estrela, porque aí eles seguram mais o solo e ele fica menos sujeito à erosão. Um outro fator muito importante na escolha do capim que você vai utilizar é a sua capacidade de manejo. Muitos pecuaristas ainda não estão preparados para manejar plantas que têm alto acúmulo de forragem. Que plantas são essas? Por exemplo, aquelas do gênero pânico. Tá? Então a espécie pânico máximo e as suas cultivares mombaça, tamane, paredão, zuri, são plantas que crescem muito, principalmente sob adubação. E se esse capim não for colhido adequadamente, o pecuarista passa a ter problema. Por isso ele precisa avaliar a capacidade de manejo da sua equipe. É o que eu sempre digo, capim profissional para quem é profissional. Então se você ainda não tem um profissionalismo a ponto de manejar bem esses pastos, não leve para a sua fazenda esse tipo de planta, porque você vai gastar com a implementação desse pasto e você não vai conseguir manejar esse pasto bem. E aí a culpa sempre vai ser do capim. Então esses critérios são muito importantes para você escolher adequadamente a sua planta forrageira, para que você possa ter pastos bem formados, manejar bem esse pasto, ajustando a lotação, vai fazer com que esse seu pasto tenha uma longevidade. Por isso a escolha da planta forrageira é tão importante, porque quando a gente implementa uma área de pastagens, a gente está lidando com uma planta perene, que ela vai ficar ali por 20 e por vezes 30 anos. Então é importante que você faça essa escolha de forma assertiva, para que você tenha todo esse custo de implantação diluído ao longo desse tempo todo. Porque reformar pasto a cada 5 anos, trocando capim, não fecha a conta, pessoal. Isso é uma prática que nós precisamos acabar dentro das nossas fazendas, de ficar trocando capim a cada 5 anos. Então faça a escolha o mais acertada possível com as suas condições de solo, de clima, de relevo, com o seu sistema de produção e com a sua capacidade de manejo. A escolha da forrageira, a escolha do seu capim é coisa séria. Invista em conhecimento na escolha desse capim.